Vista Brasil TVT conversa agora com o Padre João, que é deputado federal por Minas Gerais e presidente da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional. Boa noite, Padre João, seja muito bem-vindo. Saudação muito especial, Cosmo, saudação também, Maria Tereza. Obrigada. Apesar da temática, apesar do assunto, é um prazer estar com vocês e dialogando, né, com o nosso querido povo. Prazer é nosso, Padre. Padre, e eu queria que o senhor começasse trazendo a informação para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual sobre esse momento tão delicado que o Brasil vem passando, né, Padre? O senhor, que é deputado federal, está aí no Congresso, deste momento delicado de pandemia e, além do momento delicado de pandemia, essa questão da fome que vem batendo diariamente na porta de milhões de brasileiros. Padre, como que a gente pode tratar essa questão, ou melhor, até onde vai esse sofrimento dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo brasileiro? É uma situação muito triste que a gente vive, porque, primeiro, uma pandemia e que não tem assim um compromisso do governo para enfrentar, para dar dignidade de fato para as pessoas ao enfrentar a pandemia. Portanto, quantas mortes, quantas pessoas sequeladas, é um cenário triste. Mas, Cosmo, a questão da fome, ela tem um agravante? Tem, em relação à pandemia. Mas não é por causa da pandemia. A fome e a miséria. Não é. Porque a fome e a miséria, ela começa desde o golpe. A presidenta Dilma. Porque assim que deram o golpe, eles começaram a desmontar o Estado brasileiro. Começaram a desmontar ministérios e assim políticas, programas, esvaziando o orçamento. Então, podemos dizer, sem medo, uma estratégia de governo que agravou no governo Bolsonaro. A primeira canetada que o presidente Bolsonaro deu foi extinguir o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que discutia todas as políticas, todos os programas, a partir do CONSEA municipal, ou seja, o Conselho Municipal, os conselhos estaduais, e que levava para o plano federal as reivindicações da sociedade. Então, tanto a sociedade civil organizada, sempre em 2/3, 1/3 do poder público, é que formatava políticas e programas. Isso foi destruído antes da pandemia. Então, há uma maldade, uma crueldade do governo, uma estratégia do governo, o desmonte de uma rede de proteção à sociedade e que garanta a dignidade das pessoas. Se você pega a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a extinção do Ministério da Pesca, uma política totalmente equivocada, a extinção do Ministério da Igualdade Racial, da Juventude, a política específica para as mulheres. E aí a gente tem, na política que deveria estar garantida e discutir de fato o problema das mulheres, e para discutir também as questões quilombolas, a própria Fundação Palmares, que era também um instrumento estratégico, isso tudo foi desmontado, ou estão com pessoas que negam a política, como o próprio Ministério do Meio Ambiente. Então, a pandemia agrava, mas, na verdade, o fator principal da miséria e da fome foi uma estratégia de governo. Lamentável. Agora, deputado, ainda sobre isso, né, quer dizer, acho que ficou bastante claro na primeira explanação do senhor esse desmonte, né, das políticas públicas, mas existe algo também anterior, eu diria, a isso, mas que nessa situação da pandemia e agora com o frio se agrava, que é especificamente a situação das pessoas que não têm onde morar.
e que, inclusive, durante a pandemia também foram afetadas por conta de desrespeitos em tribunais de justiça com relação à campanha Despejo Zero, né? Ou seja, havia uma orientação para que não fossem realizados despejos durante a pandemia, e isso no Brasil todo, em várias decisões judiciais, e isso não foi respeitado. E as pessoas foram colocadas para fora de suas casas, em situações depauperantes e humilhantes, e ficando, portanto, na rua. Na cidade de São Paulo, a gente viu o número de pessoas na rua aumentar drasticamente, e agora essa situação do frio. O que eu queria saber do senhor a invisibilidade dessas pessoas, né, onde reside e o quanto isso afeta e piora essa situação, e a importância da solidariedade. Mas a solidariedade, ela sempre tem que encontrar espaço na nossa vida, sempre tem que encontrar espaço na nossa mente, no nosso coração, e ser de fato uma ação assim, bem concreta. Mas a gente percebe que é uma vergonha, né? Porque um Estado brasileiro, de fato, é rico. O Brasil não é um país pobre, né? Tem a arrecadação, o PIB, o que resolve ter uma arrecadação do PIB, né, e não conseguir enxergar essas pessoas? O ser humano, ele não pode ficar a depender da caridade, da solidariedade, embora sempre deve ter espaço, mas tem que ter estratégias de governo municipal, estadual e federal, e de não esperar as pessoas mendigar, mas ir ao encontro com a proteção, para resguardar a vida. Cada pessoa, imagina agora esse momento que a gente está vivendo, de intenso frio, que pode ainda agravar, né, nessas de agora, e as pessoas depender de solidariedade, da caridade, e o governo negando, e o Congresso sendo cúmplice. O Congresso, ou uma maior parte, uma maioria, sendo cúmplice, muito alinhado ao governo, cúmplice do genocídio e cúmplice desse descaso para com os vulneráveis que estão nas ruas. Por quê? Eles aceleram para privatizar. Olha, privatizar a Eletrobras, por que algumas pautas eles colocaram como que o pé no acelerador? Para atender o capital financeiro. Agora, para atender o agricultor familiar, pessoas em situação de rua, o pescador, os vulneráveis, no geral, infelizmente é uma pauta morosa. E alguma coisa que o Congresso ainda avançou, o presidente vetou, que foi o caso da Lei Assis Carvalho, que ia de encontro para a proteção ao agricultor familiar. Então, falta ação de governo. E na ação de governo, então, sobra uma tarefa para todos nós, que é a solidariedade, a caridade. Agora, o senhor é presidente da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor leva essa discussão e como que o senhor percebe essa percepção dos pares aí na Câmara no que diz respeito a essa questão da fome, da insegurança alimentar que hoje assola milhões de brasileiros, padre? É uma situação também muito triste. Por isso que eu chamo a atenção do brasileiro e da brasileira, do nosso povo, que hoje tem uma clareza da perversidade que é o governo federal, mas conseguir enxergar no Congresso quais são os cúmplices dessa perversidade, dessa crueldade. Porque a maioria é insensível. Eles têm uma pauta, uma maioria vem bancando uma pauta para fazer a tal regularização fundiária, mas para atender os grileiros. Não para atender o agricultor familiar, o pequeno, que dependia da sua terra regularizada para ter acesso a crédito, para ter possibilidade de agregar valor, comercializar, não consegue enxergar. Então, são poucos, de 513 deputados na conjuntura atual, não passa de 140 deputados que têm esse mínimo de sensibilidade de enxergar
os indígenas, quilombolas, pescadores, os famintos, os miseráveis. Porque a situação, os dados que a gente tem, e que não vem do governo, porque o governo nega até obter informações precisas. As informações que a gente tem que, em dezembro, quando ainda tinha o auxílio emergencial, tinha aquele auxílio no valor de R$600, ali nós já tínhamos 15 milhões de brasileiros na miséria e na fome. Depois negou o auxílio, quando retorna, vem uma miséria, né? Menos de R$300, e mesmo assim, eu não tenho dúvida que a gente já tem mais de 20 milhões de brasileiros na miséria e mais de 15 milhões de brasileiros desempregados. E é o que agrava, porque as pessoas, sem ter a sensibilidade também, né? Não tem uma política de moradia e não avançou nessa pauta também, de garantir uma dignidade. Olha, o bujão de gás, para onde que foi? O bujão de gás, o preço, o custo de vida lá nas alturas. Então, aumentou o custo de vida, preço do arroz, do feijão, do gás, tudo. E sem renda. E o desemprego. Então, e aí a gente não vê perspectiva. E o Lira agora anuncia a pauta para a semana que vem, para retomar os trabalhos, é privatizar os Correios. É uma reforma tributária que atende os mais ricos, né? Então, é toda uma pauta que não consegue priorizar a trabalhadora, o trabalhador, não consegue priorizar os mais pobres, ou que chamavam também de classe média baixa, né? E hoje a maioria na quase miséria, na verdade. Sim, sem dúvida, deputado. E ainda sobre isso que o senhor mencionou, tanto das pautas previstas para a próxima semana, queria que o senhor também falasse da importância da oposição dentro do contexto desse Congresso, da Câmara dos Deputados, sobretudo porque a gente precisa lembrar que no ano passado o auxílio emergencial foi garantido justamente pela oposição no Congresso e os movimentos sociais, claro. Então, a oposição ela é fundamental, porque é o que ainda vem barrando um pouco esse desmonte do Estado, e que vem tentando nesse diálogo com os movimentos sociais. Por isso que quando teve o apelo para retomar as ruas no 29 de maio, eu pessoalmente não tive dúvida. Mesmo com a pandemia, ali eu tive clareza que a gente tinha que ir. Por enxergar, como dizia aquele cartaz acho que colombiano, né? O governo é mais cruel, é mais letal do que o vírus. E depois, voltando, em 19 de junho, 4 de julho, 24 de julho, então a oposição, interagindo com os movimentos sociais, tem sido uma forma de barrar. Como conseguiu adiar a privatização dos Correios. Eles queriam voltar à privatização dos Correios antes do recesso, ainda na primeira quinzena de julho. Então, ela tem um papel estratégico. Só que, para a gente reverter essa situação, a gente tem que retomar o Congresso. Nós não vamos conseguir colocar o Brasil nos trilhos, de fato, né? No sentido de ir ao encontro de cada cidadão brasileiro, do campo e da cidade, não consegue só com o executivo, né? Por isso a figura, né, de ter um candidato viável, um candidato com viabilidade eleitoral, ter um candidato que tem um compromisso com o programa, que tem uma relação internacional, mas nesse diálogo para buscar políticas e programas que vão ao encontro das pessoas para garantir dignidade. Enquanto presidente da Frente de Segurança Alimentar, a gente faz parte da Frente da América Latina e Caribe. Inclusive, vamos ter plenária agora, já na primeira semana de agosto, né, toda a América Latina e Caribe. Então, a gente percebe também que tem sido mais oposição, o campo de esquerda, que abraça essa pauta que vai ao encontro da dignidade do ser humano. E enfrentando o capital financeiro, e depois que com o financiamento público
A gente conseguiu avançar um pouco, de alguns parlamentares ser menos refém das mineradoras, do agronegócio, mas ainda é um grupo forte do agronegócio que produz commodities. Se a gente analisar os estados que mais produzem commodities, onde também tem mais miséria e fome, é uma contradição, porque eles não produzem alimento, né? Produzem commodities, mesmo em relação ao feijão, ao milho, à soja e muito mais nas áreas de mineração. Então, a oposição, de fato, ela é muito estratégica e ainda é o que vem garantindo ou dificultando uma entrega total, né? E ferindo de morte a soberania alimentar e a soberania nacional. Agora, deputado, eu queria retomar, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero fazer uma pergunta ao senhor como representante do Parlamento Brasileiro. Próxima semana começam os trabalhos, retomam os trabalhos, né? Aí nós temos a CPI da Covid no Senado. O senhor é deputado federal, ok, mas lá em Brasília esse assunto está muito quente. Eu queria que o senhor trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, qual a expectativa para os trabalhos na CPI, a CPI que vem destrinchando aí esses acordos obscuros, né, na compra de imunizantes para a população brasileira, com suspeitas de corrupção. O que esperar nas próximas semanas aí dos trabalhos na CPI? O que o senhor pode falar para a gente? A CPI ela vem prestando um relevante trabalho para o nosso país. Por quê? Ela vem deixando claro o que o nosso povo ainda não conseguia enxergar. Porque sabia do governo genocida, e se omitiu em relação à vacina, mas não tinha clareza que era um governo corrupto. Corrupto. A CPI, então, ela traz isso com muita clareza. Além de ser um governo genocida, corrupto, demorou a adquirir a vacina, e quando foi adquirir, era com propina. Então, foi uma estratégia também de governo que falava da imunização de rebanho, né? E eu vejo que o trabalho da CPI e o retorno dos trabalhos na Câmara, e ainda a gente, com um percentual que já vai avançando em relação à vacina, né? Difícil, mas vai. Cria condições da gente ampliar o movimento de rua, e criar um cenário do impeachment. Então, nós não podemos ficar esperando de braços cruzados porque para pressionar o impeachment. E ali os deputados vão ter que colocar a sua digital. E ali eles vão ter que consolidar se defende de fato esse governo genocida e corrupto ou se estão do lado do povo e do trabalhador. E com as eleições do ano que vem, a gente tem que mostrar quem é quem. Então, quem que entregou a Eletrobras, elevando o custo de vida ainda mais do nosso povo, quem que está para entregar os Correios e elevando o custo de vida do nosso povo. Então, eu entendo que a CPI ela vai alinhar, ela cria cenário para o impeachment e ter uma pauta ainda mais arrojada para evidenciar também quem é quem no Congresso. E a gente conseguir dialogar mais com o movimento social, com as ruas, com o nosso povo. É isso aí. E com esse recado e as informações do que poderá vir para a próxima semana, eu gostaria de agradecer demais o deputado federal Padre João, deputado por Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional. Deputado, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Eu que lhes agradeço, mas além da tarefa de barrar a privatização dos Correios, nós temos que barrar a PEC 32, que é uma PEC que desmonta o Estado brasileiro por dentro, né? E desmonta todo o serviço público. E assim, então nós temos uma tarefa no Congresso e alinhado com os movimentos, com as redes sociais, com a comunicação que tem compromisso e responsabilidade com o nosso país, como vocês, e com o povo brasileiro. Tá certo. Obrigado. Muito obrigada.